Na TV As Desk de hoje nós vamos falar sobre a formalização da figura do síndico profissional. TV As Desk, uma realização Condomínio Descomplicado, um oferecimento Gediza. Buscando economia na conta de luz da sua empresa ou condomínio? Com geração distribuída, a Gediza resolve. Receba até 20% de desconto. Entre em contato agora. Apoio Boni Juris. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com a Mônica do Sebrae, que é especialista em formalização de pessoas jurídicas. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV As Desk. Mônica, é muito comum que os síndicos eles partam de uma gestão amadora lá do seu condomínio edilício e depois eles queiram se formalizar. Eu digo sempre que existem 3 tipos de síndico: o síndico eleito, o síndico profissional e depois o síndico empreendedor, que já tem uma estrutura maior de formalização. Como é esse primeiro passo de formalização da primeira pessoa jurídica do síndico? Então, após o momento em que ele percebeu ali uma oportunidade de negócio, ele acaba tendo a necessidade de planejar um pouco melhor essa sua ideia de negócio. Colocar isso no papel, entender quais são os seus benefícios no momento da formalização, até porque a partir dali ele passa a ter outras obrigações, inclusive contábeis, né? E aí vem o momento em que ele deve procurar o contador para fazer esse processo de regularização da empresa. E quais são, Mônica, os tipos societários existentes e que o síndico pode se enquadrar? A gente ouve muito falar do MEI, mas comenta um pouquinho para nós sobre essa tipologia e quais são os problemas de enquadramento do MEI. Ok. Sobre o MEI, é importante ressaltar que o síndico profissional, ele não se enquadra nessa modalidade empresarial, justamente por ele estar desenvolvendo uma atividade de cunho científico, onde nas atividades de MEI não tem esse enquadramento. Parte daí o momento onde ele pode formalizar-se como microempresa, tendo um faturamento anual de até R$360 mil. E aí existem enquadramentos tributários ao qual ele pode optar. Pode ser optante do Simples Nacional, pode ser optante do lucro real ou lucro presumido, que seria o mais indicado. E aí existem atividades das quais eles vão precisar listar na sua atividade empresarial. E quais são, Mônica, os tipos societários em que o síndico profissional se enquadra? Existe a atividade empresária individual, onde o empreendedor vai responder com o seu próprio capital com relação às obrigações também da empresa, então ali acaba se fundindo um pouco os patrimônios. Existe a sociedade limitada, onde ele pode trabalhar individualmente, desde que ele notifique que se trata de uma sociedade individual. E aí também ele pode ter sócios, onde pode ser uma sociedade econômica limitada, onde cada um dos sócios responde por parte de daquele patrimônio onde a empresa atua, ou ainda com a sociedade empresária limitada, onde cada um dos empresários vai fazer parte do quadro societário, informando o percentual ao qual ele é responsável, e ainda a sociedade unipessoal, onde ele responde única e exclusivamente pela sua empresa. Tem ainda a sociedade pura, que é a sociedade simples, onde apenas atividades deste ramo podem ser executadas naquela empresa. E no que diz respeito ao enquadramento tributário, Mônica, a gente sabe que uma coisa é o tipo societário e outra coisa é o enquadramento tributário. Quais são os enquadramentos tributários aplicáveis à figura do síndico profissional? O síndico profissional, ele pode optar pelo Simples Nacional, que é uma das opções de enquadramento tributário, ou ainda pela opção do lucro presumido, onde ele vai projetar um faturamento e aí o recolhimento dos tributos ficam em cima dessa projeção. Depois, no final do ano, faz o ajuste dos encargos recolhidos ou a recolher. Voltando um pouquinho para o enquadramento como MEI. Muitos síndicos, para darem o primeiro passo, para se tornarem síndicos profissionais, acabam indo pelo viés da formalização através do MEI. Quais são os problemas que isso pode acarretar ao síndico que está começando no mercado? O que acontece é que o empreendedor individual, na figura do MEI, ele vai executar exclusivamente aquela atividade na qual ele está formalizado.
Quando eu vou tratar da figura do síndico, não existe a nomenclatura de síndico profissional na lista de atividades permitidas para o MEI. E o que chegaria mais próximo seria de digitador, o que não é a atividade de um síndico exclusivamente, né? Então, o síndico ele vai muito além do serviço de levantamento de informações e apenas apuração de dados. Ele trabalha com a gestão e com a administração dessa propriedade, o que aí não acaba sendo atendido como microempreendedor individual. Quando o síndico deseja formalizar a sua atividade, saindo da função de amador, passando para um profissional, até mesmo para um empreendedor que já tem um porte maior, o que seria recomendável a ele? Quais seriam os passos necessários para que ele conseguisse formalizar a sua atividade? Uma vez que ele validou que aquela ideia está de acordo com o objetivo de vida dele, que é saudável para o mercado, que ele tem tido resultados financeiros positivos, passa a ser interessante ele fazer uma validação dessa ideia de negócio, para saber, por exemplo, quantos condomínios eu consigo atender sem precisar contratar tantas outras pessoas, né? Ou a partir de 8 condomínios, por exemplo, seria importante que eu tivesse um segundo ou um terceiro funcionário para me dar apoio nesse processo de gestão, porque a gente sabe que o síndico ele precisa estar presente nos condomínios em que ele atende, às vezes na figura de um representante ou então ele mesmo, mas essa é uma decisão que é muito importante ser tomada no momento do planejamento da ideia de negócio. E aí, planejado, o que o síndico precisa fazer? Ele precisa buscar algum auxílio de algum profissional para efeitos de formalização? Como funciona esse processo? Ele validou a ideia, ele já sabe como ele vai executar e agora chega a hora de ele contratar um escritório de contabilidade para realizar o processo de formalização dele. E aí é importante que seja um escritório da sua confiança para que ele possa abrir as informações e ter segurança na gestão contábil da sua empresa. Mônica, muito obrigado por ter estado conosco aqui na TV Asdesk. O nosso programa está chegando ao fim e na semana que vem tem mais. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.